Miklos Rozsa nasceu em Budapeste em 18 de abril de 1907. Ainda jovem, compôs obras neoclássicas, além de balés e sinfonias, em Paris e Londres, antes de ser contratado pelo seu compatriota Alexander Korda para compor o score de seu primeiro filme, Knight Without Armor, em 1937. Em 1940, fez a belíssima trilha sonora de O Ladrão de Bagdá, produzido por Korda e dirigido por Michael Powell. Em seguida, foi com Korda para Hollywood, onde desenvolveu um estilo que destacava impacto psicológico, fossem suspenses ou policiais no ar, muito em moda nos anos 40. São Pacto de Sangue, de 1944, Quando Fala o Coração, de 1945, e Os Assassinos, de 1946. Estas trilhas pontuavam dramaticamente as expressionistas imagens de crimes e acentuavam o duelo de abismos, sombras e escuridão do herói do cinema noir. Ganhou seu primeiro Oscar como compositor em 1946 pela composição de Spellbound, ou Quando Fala o Coração, o filme de Alfred Hitchcock. Também neste ano, realizou mais uma destacada trilha, a do filme Farrapo Humano com Ray Milland, do diretor Billy Wilder. Nas duas trilhas, usou o sintetizador Theremin na orquestra. Em 1949, Miklos foi contratado pela Metro-Goldwyn-Mayer para ser um dos compositores daquele estúdio. Foram momentos altamente produtivos para o compositor húngaro. No ano seguinte, sua primeira trilha para a MGM, Kovács, marcou o início de uma nova fase para o músico e maestro, que saiu do estilo psicológico e noir dos filmes policiais dos anos 40 para o estilo épico e religioso, inspirado no estilo greco-romano clássico. Rozsa ainda realizou outras trilhas sonoras para Metro, como Júlio César, Todos os Irmãos Eram Valentes, de 1953, O Veleiro da Aventura, de 1952, Ivanhoé, de 1953, Os Cavaleiros da Távola Redonda, de 1954, e Tributo ao Homem Mau, de 1958. Rozsa recebeu 17 indicações para o Oscar, tendo recebido em sua carreira apenas 3 estatuetas. Foi para o filme Quando Fala o Coração, de 1945, A Double Life, de 1947, e Ben-Hur, de 1959. Ben-Hur foi um marco memorável em sua carreira, no final da década de 50. Na década seguinte, com o Oscar conquistado por Ben-Hur e o contrato com a Metro já em fase de expiração, ainda compôs as trilhas de mais 2 épicos espetaculares: Rei dos Reis, de 1961, ainda para a Metro, e El Cid para Iliade Artists, firmando o compositor húngaro como o mestre definitivo do gênero épico. Possivelmente, Miklos Rozsa é mais lembrado pelas composições em filmes épicos e religiosos do que pelas composições iniciais de sua carreira.
Encerrando seu contrato com a MGM, Miklos se tornou independente e disponível para outros estúdios que quisessem contratá-lo. Em 1967, compôs para a Warner Bros. A trilha de Os Boinas Verdes, película de guerra estrelada por John Wayne. Nos anos 70, quando os filmes épicos e bíblicos saíram de moda em Hollywood, Rosa produziu trilhas para outros gêneros como A Vida Íntima de Sherlock Holmes, de 1970, Providence, o filme de Alain Resnais, de 1977, e Fedora, de 1978, filme do Billy Wilder. Em 1979, Rosa fez a trilha sonora de Um Século de 43 Minutos, um filme de ficção científica que reunia Jacques Stripador e A.G. Wells. Em 1982, Rosa compôs sua última trilha sonora para um filme de Hollywood, Cliente Morto Não Paga, estrelado por Steve Martin. O filme era uma paródia sobre os clássicos do cinema noir da década de 40. O compositor, aos 75 anos de idade, foi chamado para executar e resgatar os arranjos daqueles filmes que ele mesmo compôs e produzir a trilha do filme. Miklos Rozsa é o ponto de referência para muitos compositores de trilhas para o cinema que surgiram posteriormente, como Maurice Jarre e John Williams. Vivendo o restante de sua vida nos Estados Unidos com sua família, com sua aposentadoria e ainda se apresentando publicamente como convidado em palestras sobre a arte da música, o grande compositor das trilhas épicas faleceu em julho de 1995, aos 88 anos de idade. Uma vida certamente bem vivida, e o legado de sua obra para as telas grandes não pode passar desapercebido. Foram lançados tanto nos Estados Unidos como no Brasil LPs e álbuns de vinil de suas composições, fora long plays de filmes que ele compôs. Até hoje, sua obra pode ser encontrada em CD em lojas conceituadas ou até mesmo pela internet. Agora eu vou mostrar a minha coleção, tanto em vinil como de CD. Bom, eu vou dar início aqui para mostrar a minha coleção do compositor Miklos Rozsa, né? Tem até uma foto dele aqui, regendo, né? E tem vários diversos discos aqui de coletâneos, que tem umas imagens dele também, né? Aqui. Ele aqui no estúdio de gravação, né? E eu tenho diversos discos assim de coletâneas de temas, porque era muito difícil assim o lançamento dessas trilhas assim na época, né? Começou até quando fazia sucesso a música, às vezes assim o público ficava interessado pela música quando comentava assim nas exibições, aí então eles resolviam, como foi o caso de Covardes, que chegou a ser lançado em disco e vendeu consideravelmente. Mas na época não existia muito uma preocupação em lançar as trilhas sonoras assim em disco. As pessoas nem colecionavam, né? Só uma música ou outra que se destacava, era gravada por maestros da época, né? Com arranjos assim mais comerciais, sem ser a música própria do filme, né? Com arranjo que foi feita para o filme, né? Mas isso começou a mudar, assim, de acordo com o sucesso que as trilhas faziam. No caso, assim, do Ben-Hur, foi uma trilha, assim, que foi até lançada, uma gravação que não é original do filme, né? Essa daqui foi a trilha que ele ganhou, o terceiro Oscar que ele ganhou com uma trilha sonora, e foi uma trilha que fez bastante sucesso, né? No comentário prévio que eu fiz nesse vídeo, né, eu até comentei que o Miklos Rozsa, ele começou fazendo trilhas de filmes psicológicos, filme noir e tudo. Ele se tornou o maior nome, juntamente com outros compositores, assim, das músicas de filme noir, né? O estilo dele dramático, né, musical, combinou muito assim com a atmosfera do cinema noir, né? Aqui esse disco tem uma edição, aqui uma foto dele, né?
mas foi gravado pelo Carlo Savina, que é um compositor também de música de filmes lá na Itália e tudo, já fez diversas trilhas, mas era um maestro, sim, que foi contratado para reger, né, o disco que seria lançado comercialmente e tudo, né? Então essa trilha que foi o público, né, que conhecemos e tudo mais. Mas depois, com as trilhas sonoras que passaram a ser começaram a ter uma venda muito grande e colecionadores e tudo mais interessados, né? Então começaram a produzir, principalmente na década de 60, né? Década de 60 que virou um boom assim, da música de cinema, né? Que aí surgiram vários compositores também que popularizaram a música de cinema, né? Com Henry Mancini, Burt Bacharach, Bernstein e Lalo Schifrin, né? E diversos outros compositores assim que, né, tornaram a música de cinema assim um sucesso também nas vendas, né? E não, e aqui, mas com isso, anos mais tarde começaram, principalmente quando começaram a restaurar, a digitalizar as músicas, né, para CD e tudo mais, começaram a lançar várias edições interessantes. Aqui, por exemplo, é a trilha do Ben-Hur completa, essa aqui já tirada do copião do filme, né, as gravações já para o filme foram diretos usados no filme, que são mais de, acho que quase 100 faixas, né? 43 de um lado, 45 de outro, né? E edições até luxuosas, aqui tem CD duplo, né? Alguns até CD triplo e tudo mais. Acompanha esse aqui, até acompanha um livreto, né? Contando a história do Ben-Hur, né? Comentário e tudo mais. E, naturalmente, falo da música também, né? O compositor Miklos Sosa, né? Mas isso já foi na final da década de 80, por aí, né? Começaram a sair essas edições. Antes eram os inis e eram esses inis. Mas também teve a oportunidade do próprio Miklos Sosa que ser convidado para relançar essas trilhas, ele, com arranjos novos e tudo, né? Respeitando até a partitura original, né? E várias foram lançadas assim, né? No caso assim, do Quo Vadis, né? Que é a trilha talvez uma das mais populares, junto com o do Ben-Hur, né? E que com arranjos belíssimos até, né? Com coral e tudo. Aqui tem todos os temas, aqui é a trilha completa, né? Mas foi gravada em 1978, aqui, pela Decca, né? E depois relançada, né? Que a London também, né? Que gravou muito com o Bernard Herrmann, né? A fase 4, que tem um sistema de estéreo assim, muito interessante também, muito bem desenvolvido e tudo, né? E aí várias trilhas foram lançadas, assim, gravadas, né, no caso assim, né? Essa aqui por acá. O Al Bernstein, que é um compositor também, que também teve uma carreira de maestro, de divulgador de música de cinema, né? Ele gravou muita coisa do próprio Bernard Herrmann, a trilha do Cabo do Medo, por exemplo, música do Bernard Herrmann que ele rearranjou e orquestrou e tudo, né, para o filme do Martin Scorsese, né? E aqui, no caso também, o Bernstein, ele fez uma série também desse selo aqui, Film Music Collection, tem até com o Bernstein, que é uma gravadora, né, que especializada, né, em lançar trilhas de filmes, foi uma das primeiras, assim, né? No caso, assim, era até, você tinha que ser até meio associado para conseguir esses discos, ser meio sócio, assim, tudo, né? Mas depois eu começou a ser meio liberado, assim, mas era extremamente raro conseguir esses discos, assim, que eram produções limitadas. E o Al Bernstein, ele gravou uma imensa série, assim, de trilhas sonoras que ele arranjou, que ele orquestrou, né, e dirigiu e tudo mais, né? Eu tenho algumas até, né? E essa aqui é até do Ladrão de Bagdá. Pela trilha, O Ladrão de Bagdá, um filme de fantasia dirigido até pelo Michael Powell, né? E foi da terceira ou quarta trilha, acho que do Miklos Sosa, né? Ele tinha feito alguns filmes que foram produzidos na Inglaterra, né? Que foram produzidos pelo Alexander Korda, que era também húngaro como o Miklos Sosa, né? E conhecia o trabalho dele, né? E
Essa trilha aqui tem uns corais, umas canções assim, são espetaculares, assim, que fazem parte dessa trilha, né? Que eu acho uma das mais bonitas até, né? Depois dessa trilha, o Alexander Korda levou ele para os Estados Unidos, ele começou a fazer as trilhas de filmes no ar, né? Eu tenho até algumas aqui, né? Isso aqui é até uma trilha também que ele quase ganhou o Oscar, né? Que é o filme sobre a vida do Van Gogh, um filme do Vincent Minnelli, né? Com Kirk Douglas, né? Mas aqui tem, de um lado, são os temas do Luster for Life, né? Agonia de Viver, e no lado 2, Background to Violence, né? Que são temas de filmes noir, né? Então aqui é a oportunidade de ter, porque era difícil ter as trilhas completas e tudo, né? Mas foram lançados os temas. Aqui tem do Força Bruta, né? Um filme do Jules Dassin, né? E com Burt Lancaster. E também aqui 3 temas, né, do Força Bruta, Os Assassinos, né, um outro filme, o filme de Robert Sidmark, né, também com Burt Lancaster, lançou até a Ava Gardner, né, sua beleza, assim, ficou famosa nesse filme. E um filme também do Jules Dassin, que é quase documentário, Cidade Nua, né, que tem o tema principal, né. Mais tarde até eu consegui uma coletânea aqui uma gravação, né, que é diferente tudo, que essa é uma gravação da época, foi feito na época até, né, e depois foi relançado, restaurado, né, pelo esse selo aqui, a Varese Saraband, que é um selo especializado em lançamentos de trilhas, mas são as mesmas faixas, só que foi restaurado, né? E aqui eu tenho vários discos assim que são coletâneos também de diversas músicas que eu não tinha. Por exemplo, aqui ó, o Relíquia Macabra, né? O Asphalt Jungle, né? E né? Lost Weekend, né? Farrapo Humano, uma trilha que ele também importante dele, que usou até o instrumento Theremin, né? Ladrões de Bagdá. E ele fez assim essas trilhas todas assim e tal, que não foram lançados em vinis, né? Mas esses discos davam a possibilidade de a gente conseguir pelo menos os temas, né? Umas suítes, né? Que é uma reunião de vários temas e tudo, né? Aí no caso aqui o Lídia, né, que é um filme de época, um filme inglês, que tem um tema de amor, uma valsa, né? Os Assassinos tem o Prelúdio, né? Esse filme aqui, depois até consegui a trilha completa, né? A Time to Love, A Time to Die, né? Um filme do Douglas Sirk, um filme de guerra, um tema de amor que é muito bonito. O Lost Weekend, né? Até desse The Walker, The Third Avenue, quando ele está tentando vender sua máquina de escrever, o personagem do Ray Billah, né? Um filme sobre alcoolismo, né, num dia do Yom Kippur, né, e as olhos estavam todos fechados, ele caiu em desespero, e a música é muito dramática, acompanha bem, né, e o filme é interessante que ele foi feito assim, nas ruas de Nova York mesmo, cena externa, assim, que era muito raro no cinema americano, e a música conseguiu dar esse efeito. O Billy Wilder acabou se tornando o maior parceiro do Miklos Horsa, boa parte da maioria dos filmes do Billy Wilder, a música é do Miklos Horsa, inclusive começou com Pacto de Sangue, né, sua primeira obra-prima no filme noir, e depois a última trilha de parceria foi essa aqui, Fedora, que foi o penúltimo filme que é uma trilha belíssima, assim, lembra um pouco o Crepúsculo dos Deuses, até o personagem aqui do Ian Holder lembra um pouco o personagem que ele fez no Crepúsculo dos Deuses, e aqui é uma trilha que é realmente fabulosa, aqui já é uma trilha original mesmo, né? Trilha fantástica essa, né? E na década de 70 ele chegou a fazer outras trilhas interessantes, início da década de 80, as últimas trilhas dele são muito boas, essa aqui é até uma edição francesa do Buraco da Agulha, né?
um thriller, né, de guerra e tudo, né, com Donald Sutherland, faz um nazista meio psicopata e tudo, e a música é belíssima, assim, então ele mescla um pouco essa coisa de suspense com o tema romântico também, que é uma história de amor, né, e ele é muito bom também para esses temas de amor, né, e aqui até a trilha que eu comentei aqui, né, o filme do Douglas Sirk, uma obra-prima também, das grandes estrelas dele, né, é uma história até do Erich Maria Remarque, né, um escritor alemão, né, que já tinha feito um romance então, sobre a Primeira Guerra Mundial, bem crítico, né, antibelicista e tudo, e aqui é mais sobre a Segunda Guerra Mundial. Né? E essas trilhas aqui todas são bem interessantes, né? Esses discos aqui que são coletâneas, né? Que ele mesmo gravou, né? A casa que eu não conheço, né? E tem diversos temas assim diferentes. Aqui o Ladrão Bagdá, que sempre entrava, né? A Double of Life, que ganhou o Oscar, né? Lost Weekend, o Cidade Nua, Young Bass, né? A História de Três Amores, que é um filme bem legal também, Diana, e o Cavaleiros da Távola Redonda, que eu tenho até a trilha completa aqui também. Aqui a trilha completa, né? O Cavaleiro, que foi relançado e depois pelo Varejo Saraband, né? Aqui o disco, né? É um clássico aí da Metro, período que ele fez diversas trilhas de filmes de épicos e tudo mais, né? Outra trilha também que eu gosto muito, um filme já da década de 80, esse Last Embrace, né? Esqueci o título agora em português, que é um filme que faz homenagem ao Corpo que Cai, do Hitchcock, um filme do Jonathan Demme, o diretor do Silêncio dos Inocentes, e aqui até uma sequência passada na Cataratas de Niágara, né? Uma sequência que homenageia também o Hitchcock. O Hitchcock gostava de usar muito monumentos, né, e lugares assim turísticos conhecidos assim para utilizar como ápice da sequência de ação. E a trilha é belíssima, que é uma das grandes trilhas. E aqui acompanha também, além da trilha sonora, os temas principais, Lídia também, né, que também é um filme inglês que um filme da década de 40 que tem lindos temas também. Eu tenho outras trilhas também completas, essa daqui, Vips, né, gente muito importante, um filme até que foi veículo para o casal que fazia muito sucesso na época, Elizabeth Taylor e Richard Burton, chegaram a fazer vários filmes, né, esse aqui até um disco, esse aqui até um disco nacional, né, e tem até um elenco assim bem conhecido, né, Orson Welles e tudo mais, né, E aqui das últimas trilhas que ele fez, um filme de 78, Providence, um filme do Alain Resnais, né, baseado numa história do David Mercer, né, e um filme bem surreal, assim, bem diferente, assim, um dos meus filmes, talvez junto com o ano passado, Marinha Ball, meu favorito, do Alain Resnais. E a trilha é linda, né, o elenco é todo em inglês, né, Ellen Burstyn, Dick Booker, né, o John Gielgud, David Warner. É um filme fabuloso e tem uma trilha linda, uma trilha que eu tenho até também o CD. Damn. Todas de... Até aqui também tem Júlio César, que ele fez, que é um filme do Mankiewicz, né, com Marlon Brando e tudo, baseado na peça de Shakespeare, né? Também é uma grande trilha sonora, né? E aqui, novamente, lide com vários temas. Aqui do Billy Wilder, né? 5 covas
para o Egito, né, com um dos primeiros filmes do Billy Wilder, né, e também A Vida Privada, né, de Sherlock Holmes, outro filme também do Billy Wilder, né, e The Red Danube, né, um filme também de suspense aqui. Né. Esse disco aqui é interessante, que é do Charles Regnard, que ele fez uma série de discos na década de 70. Ele gravou vários clássicos de vários compositores, todos temáticos, né? Ou eram sobre um ator, uma atriz e tudo, ou sobre um compositor. Esse aqui são as trilhas clássicas de Miklos Rozsa. Essa aqui é uma trilha que ele ganhou o Oscar, um filme do Hitchcock, Spellbound, né? Um filme até que tem imagens surrealistas, né? Que Hitchcock ele utilizou a psicanálise, né, para fazer um suspense com o inconsciente e tudo. Salvador Dalí foi um dos que contribuiu também, ele que fez essas imagens aqui bem interessantes, né? E aqui tem vários até temas de filmes, assim, inclusive Pacto de Sangue, né, do Billy Wilder, né, o Farrapo Humano, do Billy Wilder, o Cavaleiros da Távola Redonda, The Four Fathers, um filme mais de ação, e esse aqui o Jungle Book, né, o Mowgli, né, a história do Mowgli, o Ivan Oé e o Ladrão de Bagdá, né. Você até acompanha, tem um libreto e tudo. Tem esse aqui, Mortal Música, Microsoft, eu já mostrei. Esse aqui também, eu já mostrei esse vinil. Esse aqui também. Esse aqui já é uma coletânea com temas de filmes épicos. Ben-Hur, Covardes, El Cid e o Rei dos Reis, né? Com outra trilha também lindíssima, que eu acho, o Rei dos Reis, né? O Cid também é uma trilha magnífica também, né? Os últimos épicos. Depois os épicos ficaram meio fora de moda. Aqui também uma outra coletânea, só que aqui só o Rei dos Reis, Ben-Hur e El Cid. Aqui não tem o Covardes, né? E aqui também outra coletânea. Esse aqui já é um disco nacional, né? Aqui tem Sodoma e Gomorra, outro filme bíblico, né? Quando fala Coração, Covardes, né? Madame Bovary, né? E Diana. Então é isso aí que eu tenho em vinil do Miklos Rozsa, né? Acaba que eu tenho mais, são coletâneas que, né, que propriamente trilhas completas, né? Mas eu tenho algumas completas aqui, ou melhor, essa aqui é um pouco completa, que é o Spamball, né? Porque na verdade as músicas elas não davam nem para ser lançadas num vinil, por exemplo, que eram poucas faixas e tudo, mas aqui tem todas as faixas, as 10 faixas aqui, que daria até mesmo com vinil, né, do Spamball, né, mas ele não foi lançado, né. E aqui, acompanhando o CD, ainda tem temas do Livro das Selvas, né, o do Mowgli, né, a primeira versão do Mowgli do cinema, né. Aqui é uma série que começou a sair também, eu acho que eu só tenho 3, é Film Music, volume 2, e esse aqui é a trilha completa da última trilha dele, que é o Cliente Morto Não Paga. É um filme, né, do Carl Reiner, né, que foi uma montagem com várias cenas clássicas de filme no ar e com o Steven Martin e tudo, né. Então o filme é interessante porque o Miklos Rozsa acabou usando também temas, rearranjou temas dos filmes no ar que ele fez, que ele tinha feito, e mais a música original. Aqui tem vários temas originais também, né. Aqui o CD do Providence, né, que eu tenho também o vinil. É porque eu estava comprando também o CD desse mesmo tendo vinil, né. Eu cheguei até a desfazer de muitas trilhas, porque eu comprava os CDs, por causa de espaço acabei vendendo, doando e tudo, doei muita coisa também. E esse aqui é dessa série, né, o Film Music, um que tem a música do Ben-Hur, The Power, né, o Rei dos Reis. Mas no caso eu estava mais interessado aqui em The Power, um filme até de ficção científica, com George Hamilton, né, na década de 60, que não tinha música. Aqui tem várias faixas, 9 faixas. Né. Aqui a trilha completa, uma das últimas trilhas que ele fez, um filme de ficção científica também, um século e 43 minutos. Né, a história é interessante que
Era o A.G. Wells, escritor da Máquina do Tempo e tudo mais, e o Jacques Stripador, com o Marco McDowell e o David Warner. E a música é lindíssima, né? Grande trilha também. Ivan Oé, que é a trilha completa, né? Gravada, né, por Bruce Brompton, na Orquestra de Londres, Sinfônica de Londres, né? Trilha completa de Ivan Oé. E aqui uma lindíssima CD aqui com uma regravação linda, também uma gravação linda do El Cid, tem um libreto até interessante, até com palavras do Martin Scorsese, que é muito fã do filme, né? Deixa eu ver se eu... Aqui, né? O texto aqui do Martin Scorsese, né? Comentando sobre a importância da música no filme, né? Do Miklos Rozsa, né? E aqui no caso, assim, o Miklos Rozsa, ele fez uma pesquisa de músicas medievais com esse estudioso aqui. Ele pegou várias partituras assim que estavam lá em museus e tudo, e deu novo tratamento para essas músicas medievais, né? Então ele pesquisava muito, né? Ele foi um grande pesquisador. Aqui o maestro que conduziu essa gravação, né? E vai aqui, né? Charlton Heston, a linda Sophia Loren, né? E eu tenho outros CDs aqui também, Hollywood espetacular, aqui com a Royal Philharmonic Orchestra, né, com outro maestro, e aqui tem vários temas aqui de filmes, né, do Miklos Rozsa, né? De filmes épicos aqui, inclusive Young Bess também, que é baseado na história lá do Henrique VIII, né? Com a Jane Simons, né? Aqui outro CD também de temas dessa Sodoma e Gomorra, né? Covardes, El Cid, né? Outras gravações também, né? E tem aqui o Belo Brumel, que não tinha. Eu comprei esse CD porque não tinha também o Belo Brumel. Aqui tem duas faixas também do Madame Bovary, né? E que eu também não tinha, né? Sodoma e Gomorra também, uma faixa aqui diferente. E aqui até três temas a Viagem Dourada de Simba, né? Que ele fez música também, O Olho do Tigre e a Viagem Dourada de Simba. Dois filmes com até a imagem aqui que foi do Ray Harryhausen, né? Do grande animador, né? De filmes de monstros e tudo, né? E aqui um outro disco também, com vários temas, no caso aqui é um Bernstein, né? E até os velhos temas, né? Mas tem a história de três amores, né? Tem Lost Weekend, Plymouth Adventure, né? Que foi até o navio lá da colonização lá nos Estados Unidos e tudo. A Vida Secreta de Sherlock Holmes, que não tinha nada assim em CD, né? E o Estranho Amor de The Strange Love of Martha Ivers, né? E também a música final do Cliente Morto Não Paga, né? E aqui mais outra coleta que eu tenho até já tinha o CD, gostava muito dessas gravações aqui do vinil e comprei o CD, né? Então, essa é a minha coleção do Miklos Rozsa, né? Para quem não conhece, é um compositor assim para ser popular, né? Como o Ennio Morricone, né? O John Barry, o John Williams, né? O Jerry Goldsmith, né? Também os Bernard Herrmann. E os diretores da música, do início da música de cinema não são tão conhecidos do público atual, mas eles que mais influenciaram. Acho que, para mim, os dois maiores compositores de todos os tempos, né? Para mim, é o Miklos Rozsa e o Bernard Herrmann, né? São os meus favoritos. Eu já coleciono mais de 40 anos, né? Bem mais de 40 anos que eu coleciono esses vinis, depois os CDs, né? Então é isso a minha coleção.